Alô você, telespectador da TV Mar Canal 525, estamos de volta para dar mais uma sequência na programação da nossa TV Mar, uma emissora genuinamente alagoana. Os veículos da organização Arnon de Melo daqui para frente também ao nosso lado para retransmitir tudo que foi assunto e destaque nas últimas 24 horas com a movimentação do Departamento de Jornalismo. É o programa TV Mar News, que é apresentado pela Porlane Santos e que muitas vezes tem a nossa contribuição de segunda a sexta-feira, de 8 às 9, aliás, de 8h30 até as 9h30 da manhã, com reprises no decorrer do dia, de acordo com a nossa programação. Como nós falávamos dos veículos de comunicação da nossa organização Arnon de Melo, também temos as nossas redes sociais como ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa, pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram e no YouTube. Hoje, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, e daqui a pouco nós vamos ter a participação da nossa equipe de reportagem na externa, né? O nosso Chico Nogueira e o Fernando Palmeira ao vivo pelas ruas da capital alagoana, e também a participação dos nossos convidados no estúdio para trazer os principais assuntos e também repercutir aquilo que já é para você um processo tradicional, como o quadro Momento Seguro, daqui a pouco com Djaildo Almeida, também marcando presença aqui no estúdio da nossa TV Mar. Lembrando sempre que o programa tem um oferecimento de Apvida, um dos mais respeitados serviços e operadoras do país. Estamos falando de 4 milhões de clientes, isso mesmo, mais de 4 milhões de clientes em todo o território nacional. 40 anos de serviços prestados na área de saúde. Medicina inteligente, aquela que cabe no seu bolso. Então você já sabe, pensou em conforto, segurança para você e para sua família e todo um aparato de grandes profissionais? Não esqueça, Apvida, saúde para valer. Vamos começar o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta Digital? Vamos lá então, dando uma movimentada aqui no programa, trazendo as principais notícias. Moraes rejeita investigar inserções e Bolsonaro vai recorrer. Esses são os assuntos que envolvem esses momentos que antecedem, né, o segundo turno das eleições no próximo dia 30 de outubro. Lembrando que a nossa TV Mar fará mais uma vez uma brilhante cobertura na apuração dessas eleições no próximo domingo, tá certo? Então não custa nada reforçar. Vai aí ficando atento a partir das 5 da tarde no próximo domingo com as meninas Mara Almeida, Porlane Santos aqui no estúdio, eu nas ruas, Fernando Palmeira também pelas ruas ao lado de Chico Nogueira, acompanhando a apuração das eleições. TRE indefere pedido da coligação de Cunha e autoriza tropas para apenas 4 municípios. Segurança nas eleições, não é isso? Candidatos ao governo se enfrentam hoje na TV Gazeta. Mais uma etapa, né, de debate, e nós vamos acompanhar também entre os candidatos Rodrigo Cunha e Paulo Dantas. E entre os assuntos da Gazeta de Alagoas, tem também mais de 8 mil urnas serão distribuídas no sábado em Alagoas. Oferece proteção para deputados e os 2 candidatos. CAT alerta, é isso mesmo? Farsa eleitoral não será aceita pelo alagoano. É isso aí. Alagoas cria quase 16 mil postos de trabalho no mês de setembro. Essas são as informações da Gazeta de Alagoas, mais de 80 anos de tradição. Para ser mais específico, 88 anos de tradição aqui em Alagoas, prestando realmente todo esse serviço para a nossa sociedade, tá certo? Vamos às ruas da capital alagoana. Já tem a participação do repórter Fernando Palmeira ao vivo, ao lado do Chico Nogueira, para desta abertura do TV Mar News trazer aí informações, principalmente com emissão de sinal de alerta para fortes chuvas em várias regiões aqui em Alagoas. É isso mesmo, Fernando Palmeira? Um grande abraço para você, um ótimo dia também para o nosso amigo Chico Nogueira. Sinal de alerta, o alerta amarelo, que significa perigo em potencial. Nós estamos aqui debaixo de chuva e vamos abrir já mostrando aí como está o tempo na capital alagoana. Não está dando praia nesta quinta-feira, esse dia 27 de outubro. Mas desde ontem, dia 26, um alerta cor amarela foi emitido pelo IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, com perigo potencial. Chuvas intensas como caem na capital alagoana e a previsão também é para o sertão e agreste das Alagoas. Chuvas para 30 cidades da região, das regiões agreste e sertão. O aviso é válido até às 11 horas desta quinta-feira, dia 27, e pode chegar até entre 20, 30 e até 50 milímetros
de chuvas consideradas até o presente momento moderadas. Mas também a previsão e esse alerta lembra ventos que podem chegar de 40 a 60 km por hora. Os municípios do Sertão, Agreste das Alagoas, mas também não está dispensado o exemplo de Maceió, litoral e região da mata, podendo ter mudanças radicais no tempo. Maceió, com tempo chuvoso, como estamos vendo, as ondas também já estão mostrando uma certa altura além do normal e com ventos que estão soprando de forma moderada em nossa capital. Mas a gente chama a atenção daqueles que nos visitam, Maceió, Alagoas, sempre verão. E nós vamos dizer a você, tenha um pouquinho de calma, quem sabe meio-dia para tarde ou amanhã, amanhece uma sexta-feira de muito sol e a gente até espera que com essa cobertura da TV Mar nós tenhamos também um domingo de muito sol, o sol que representa a esperança democrática de um Brasil cada vez melhor e que vença a democracia. A festa democrática vai ser registrada como no primeiro turno, também, como bem disse Viderlan Araújo, nós estaremos aí a postos oferecendo todos os detalhes da cobertura nacional, com repercussão também no Nordeste e em todo o estado das Alagoas. O tempo está chuvoso, mas está em paz em nossa capital e a gente deseja paz para todo o estado de Alagoas, para o Nordeste e para todo o Brasil. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui da Jatiuca, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Mello no canal 525 NET. Claro, Viderlan Araújo, a gente segue com você no TV Mar News. Aí com a chuva, viu, para poder manter aquela imunidade em dia, hein? Tranquilo? Daqui a pouco eu quero você de volta aqui, tá certo? No programa também, com mais uma participação lá do Chico Nogueira. Mas deu para perceber, né, pessoal? Tá chovendo bastante mesmo na capital alagoana, desde a madrugada e agora pela manhã também a chuva continua, né? Mudando muito a temperatura, né? Aquele clima que nós estamos acostumados e que naturalmente traz uma mudança no comportamento da sociedade, com essas chuvas aí, imagens do nosso repórter cinematográfico Francisco Nogueira. Uma mudança considerável mesmo nas condições climáticas aqui na capital alagoana desde a madrugada. Em outras regiões também, em outros municípios, como disse o repórter Fernando Palmeira nesta sua participação. Bom, estamos em contagem regressiva para as eleições no segundo turno. No próximo domingo, centenas de alagoanos, né, estamos falando de milhares de alagoanos, já que são mais de 2 milhões de eleitores aqui no nosso estado. Estamos falando também de um processo que vai chegando em uma reta final, desgastante demais, né? Mas que tem tido um trabalho muito competente sendo executado, principalmente pelo Observatório Eleitoral. E como fez no primeiro turno das eleições, no início do mês de outubro, o Observatório ele tem uma oportunidade, né, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, para atuar, garantir um pleito tranquilo. E no próximo domingo será também da mesma maneira como foi no primeiro turno, quando acontece esse segundo turno. Nesta nova etapa de eleição, a OAB Alagoas vai novamente sediar em Jacarecica o teste de integridade das urnas e estará exatamente à disposição para orientar a população. Antes de tudo isso, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Juliana Maciel, ela que é integrante do Observatório Eleitoral, para poder trazer informações para os nossos telespectadores. Afinal de contas, vocês são eleitores também, né? Então precisamos saber como é essa atuação. Juliana, seja bem-vinda aqui ao programa. Vamos falar um pouquinho a atuação do Observatório neste segundo turno. Terá algo diferente do que nós já acompanhamos no primeiro turno? Bom dia, obrigada pelo convite. Então, a nossa atuação vai ser bem parecida com a do primeiro turno. Nós continuamos desde a data do primeiro turno da eleição até esse momento a receber denúncias através do nosso canal oficial no site da OAB e do e-mail do Observatório e continuamos atuando como fiscais, né, uma entidade fiscalizadora mesmo, dos principais momentos das eleições, seja na geração das mídias, na inserção das mídias das urnas eletrônicas e também agora no que vai acontecer no próximo sábado, no sorteio das urnas que serão auditadas através dos testes de integridade e de autenticidade e no domingo fiscalizando todo o pleito eleitoral e os 2 testes que serão realizados paralelamente à eleição. Quando se fala desse teste de integridade, Juliana, é importante destacar porque são várias etapas, né, que são realizadas nesses testes. Mas eu gostaria que você trouxesse pelo menos alguns elementos importantes do que é acompanhado, por exemplo, pelo Observatório Eleitoral nesse período. Então,
antes do acompanhamento do observatório eleitoral, existe o preenchimento das cédulas físicas por voluntários que geralmente são de escolas públicas, universidades públicas e privadas, e depois o observatório começa a acompanhar, desde o sorteio. O sorteio vai acontecer agora no sábado de manhã, lá no TRE, onde a gente vai acompanhar que as urnas são sorteadas de maneira totalmente aleatória, garantindo que tenha pelo menos uma distribuição de urnas auditadas por todo o estado de Alagoas. Tem que ter pelo menos uma na capital e as outras são no interior. E aí a gente remete esses dados para os nossos representantes do observatório nas subseções da OAB, que vão acompanhar desde a retirada dessas urnas, porque essas urnas elas já estão na sessão eleitoral que vai ser realizado o pleito. Então, só com o sorteio no sábado elas são retiradas, elas já estariam prontas para votação, são retiradas com o acompanhamento do Ministério Público, da OAB, através dos nossos representantes do observatório nas subseções, e elas são remetidas aqui para a capital, através do TRE, de motoristas do TRE, de uma forma totalmente segura, e vão ser levadas diretamente para a OAB. Lá na OAB, no domingo, paralelamente à eleição, no mesmo horário, por isso que é também comumente conhecido como votação paralela, vai ser realizado o teste de integridade. E a OAB participa ao longo do dia, desde o início desse teste e também no final, no momento em que a gente realmente verifica se a apuração da urna bate com a apuração manual, física, digamos assim. Agora, quando se fala, por exemplo, de situações em que existe uma necessidade de substituição das urnas, como o observatório ele atua em situações como essa para não trazer uma ideia, por exemplo, e dúvidas para os eleitores de que o processo eleitoral foi prejudicado, por exemplo, com essa substituição de urnas? A nossa atuação vem desde antes, porque a gente sabe, quando a gente vê as mídias sendo inseridas nas urnas eletrônicas, que existem as chamadas urnas de contingência. São urnas que estão, digamos que pronta com os softwares da Justiça Eleitoral, mas lacradas para qualquer eventualidade. Se uma urna deu problema, travou, vamos supor, vai ser substituída por uma urna de contingência. Inclusive, as urnas que são utilizadas para o teste de integridade são substituídas por urnas de contingência. Então, o TRE tem uma margem a mais de urnas eletrônicas já preparadas e a gente acompanha tanto a inserção das mídias como a lacração dessas urnas em momento anterior. E durante a substituição da urna, caso aconteça, caso dê problema, a gente sabe que vai ser retirado pelo servidor do TRE a mídia de dados que continha na urna que deu problema e vai ser inserida na nova urna. Então, todos os dados que estavam registrados ali, de quem votou até a urna dar problema, vão ser repassados para a nova urna e vão ser contabilizados sem nenhum problema. Porque muitos eleitores, eles geram realmente aquele clima de muita confusão, de conflito, quando acontece, a urna precisou ser substituída, então meu voto foi cancelado. Pelo que a Juliana já deixou claro aqui, então, telespectador, é o seguinte, tudo está inserido no flashcard, né, que é o cartãozinho que acompanha a urna, que vai ser transferido para uma outra urna, a urna reserva, em que o TRE distribui para as zonas e para as seções. Falando um pouquinho desse primeiro turno, quais são os fatos que o observatório, pelo menos, precisou trazer como uma atenção especial para esse segundo turno? Eu digo fatos atípicos que ocorreram nesse primeiro turno. No primeiro turno, nós tivemos muitas denúncias de compra de voto, então ficamos mais atentos com essa questão. Repassamos todas essas denúncias ao Ministério Público Eleitoral, que fica junto do Ministério Público Federal, para que fossem devidamente apuradas e, se fosse o caso, dependendo da análise do próprio procurador eleitoral, que fosse ingressada com as ações eleitorais cabíveis para o caso. E nós observamos também uma necessidade de reafirmar, junto à sociedade civil, da segurança do pleito, porque se intensificou do primeiro turno para cá várias notícias de que a urna não seria segura, de que estaríamos num momento de censura, de que o tribunal estaria de forma parcial. Então, nós estamos aqui acompanhando a atuação do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, para garantir que o pleito vem sendo cumprido de acordo com a legislação e as resoluções que são editadas previamente ao início do período eleitoral, e passar toda essa lisura e essa segurança para os cidadãos que estão aguardando um posicionamento. Então, a OAB, além de uma entidade que representa a sociedade civil, atua como uma entidade fiscalizadora de forma oficial da Justiça Eleitoral. Junto ao Ministério Público, à Polícia Federal, nós somos também uma entidade fiscalizadora. Então, nós estamos atentos para passar ainda mais transparência e segurança para o eleitor. Isso é muito bom, né? Porque ficamos acompanhando muitas situações
mas nós não, muitas vezes, não acompanhamos também tão de perto como vocês do Observatório, que tem esse papel relevante para manter a lisura, né, durante o processo eleitoral. E, Juliana, acompanhamos também durante o processo de apuração, inclusive foi um depoimento até do próprio presidente do TRE Alagoas, doutor Otávio Prachedes, do número de pedidos de direito de resposta. Realmente esse número foi um número muito acima, diante do nível, por exemplo, dessas campanhas que nós estamos acompanhando para o segundo turno, por exemplo, agora com 2 candidatos tentando ainda uma condição de preferência maior do eleitor para o governo do Estado? Sim, sim. É uma coisa que surpreendeu em relação às últimas eleições gerais. O número de direito de resposta foi grande e isso, de certa forma, acaba prejudicando o candidato que, digamos assim, está tendo que ceder o direito de resposta porque as inserções dele nas mídias diminuem. Entendi. Juliana, vamos falar um pouquinho a respeito também dessa atuação para a parte logística. O Observatório também, ele durante o período das eleições, durante o processo quando é iniciado, ele também acompanha, por exemplo, aquelas questões relacionadas à falta de mesários, coisas desse tipo, para dar um suporte ao TRE também, só para poder explicar também essa atuação na parte logística de vocês? Não, nesse ponto, realmente é a Justiça Eleitoral que define como é que vai ser substituído os mesários. A gente está... Realmente é um observatório, estamos só observando, a gente fica à distância para fiscalizar e ver se está tudo ok, mas as decisões nesses pontos são da Justiça Eleitoral. Quantas pessoas hoje estão envolvidas para o pleito, né, nesse segundo turno, no próximo domingo, pelo Observatório? Aqui na capital nós temos 5 membros e no interior nós temos diversos membros em cada subseção da OAB, uma média de 4 a 5 membros por subseção e nós temos 8 subseções atualmente. Então, dá uma média de 45 a 50 pessoas envolvidas nesse trabalho pela OAB. E, naturalmente, é um trabalho que nós estamos, assim, tomando mais conhecimento com a participação agora da OAB, que assumiu esse protagonismo, na verdade, né? E que tem tido assim, uma repercussão muito positiva, né? Não somente para a própria categoria, mas até mesmo para o próprio TRE, que se sente bem mais seguro diante de uma das eleições mais concorridas da história, se não a mais concorrida da história em todas as esferas, seja para o governo ou para a presidência da República. Juliana. Com certeza, e nós estamos felizes em poder colaborar e... também pela porta aberta que está sendo dada para a Justiça Eleitoral, não só para o Observatório atuar enquanto entidade fiscalizadora, mas para todos os advogados, porque foi firmado um convênio com o Tribunal e a OAB para que todos os advogados pudessem ter livre acesso no dia da eleição às sessões eleitorais para fiscalizar, para atuar em prol dos seus clientes, sejam eles partidos políticos, federações, candidatos, enfim. Então, está sendo muito importante também para a nossa classe essa cooperação. Como o Observatório recebeu aquele caso que ficou amplamente divulgado pela imprensa do influenciador que filmou na hora de exercer seu direito, o seu papel como cidadão, mas acabou filmando e divulgando nas redes sociais, cometendo um crime eleitoral. Esses dias, inclusive, nós acompanhamos que ele precisou fazer uma retratação pública, né? Pedindo, por exemplo, para que as pessoas não fizessem a mesma forma em cumprimento a uma decisão judicial. Como o Observatório atuou nessa situação? Nessa situação que aconteceu no dia da votação, nós estávamos no TRE acompanhando a sessão do Pleno, soubemos da situação, repudiamos com veemência, afinal se trata da prática de um crime eleitoral, ou seja, uma conduta totalmente verdada pelo nosso ordenamento jurídico e eu particularmente julgo como acertada a decisão do TRE em determinar, além do pagamento da pena de compra de cestas básicas e distribuição pelo influenciador, da retratação em meio digital, porque hoje em dia, quando a gente comete crimes na esfera digital, seja fake news, seja a divulgação do voto, eles se espalham com uma força muito grande e às vezes a decisão judicial que está no processo eletrônico, que está no papel, não tem a mesma força de se espalhar e garantir que o cidadão veja que aquilo não pode ser feito, que aquilo tem uma reprimenda. Então, quando a gente bota um juízo de retratação na mesma rede social em que foi divulgado e cometido o crime, a gente dá ampla divulgação para a reprimenda e garante que as outras pessoas se sintam repelidas a praticar esse tipo de crime eleitoral. E só a exposição, né? Para quem, por exemplo, não tem vergonha, né? Mas só a exposição,
porque um cidadão, a pessoa, o Viderlan, tendo que se retratar, seria para mim uma coisa que me deixaria bastante envergonhado. Então, eu acredito que é por esse caminho mesmo, né? Dar realmente a disciplina, mas antes de tudo, educar, que é o mais importante. E o Observatório vai continuar ao lado da população, servindo exatamente esse papel, esse protagonismo para as eleições, educando, informando e acompanhando de perto no próximo domingo, não é isso, Juliana? Com certeza, estaremos lá. Muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho de vocês, tá certo? Estenda para toda a equipe, para todos os integrantes. Espero que tudo possa ocorrer de uma maneira bem tranquila, até porque nós acompanhamos no primeiro turno algumas escolas, alguns locais de votação, principalmente em Arapiraca, né? Tivemos votação até quase 11 da noite, né? Ainda por conta do atraso, mas acredito que agora será tudo muito mais rápido e vai ocorrer dentro da maior normalidade com a atuação de vocês. Muito obrigado. Obrigada a você também. Nós vamos agora a um rápido intervalo, depois da participação da Juliana Maciel, ela que é integrante do Observatório Eleitoral, ligado à Ordem dos Advogados do Brasil e que juntamente com o TRE vai tentar manter, e tenho certeza que vai conseguir manter toda a naturalidade, a normalidade dessas eleições do próximo domingo. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco para mais uma sequência do programa TV Mar News.